A vítima de um crime precisa contratar um advogado? Depende. Se o crime for de ação penal pública incondicionada, não precisa. Não precisa porque o próprio Ministério Público é o autor da ação. Independe da vontade da vítima. Todos os atos investigatórios serão ali promovidos pelo Ministério Público junto à polícia. A denúncia será oferecida pelo Ministério Público, ou seja, o início da ação penal será promovida pelo próprio Ministério Público. Se for necessário recorrer, o próprio Ministério Público é quem vai apresentar o recurso. Nesses tipos de crime, a vítima, apesar de não precisar, ela pode contratar um advogado, para que o advogado atue, por exemplo, como assistente de acusação. E ali ele auxiliar em robustecer a acusação com a produção de provas, a realização de diligências e requerimentos. Outra forma também, outra modalidade que a vítima pode contratar um advogado é para que ele preste auxílio e segurança e orientação para lhe acompanhar em eventuais depoimentos em sede de delegacia, juízo, eventual realização de perícia e até mesmo para que possa orientar a própria vítima a não dar declarações que possam se auto-incriminar. Também temos a situação dos crimes de ação penal pública condicionada à representação, como, por exemplo, é o crime de ameaça. Nesse tipo de crime, a vítima também não é obrigada a contratar um advogado, porque nesse tipo de crime basta a representação da vítima junto ao Ministério Público ou junto à delegacia de polícia para que a ação, vamos dizer assim, seja dada start. Basta essa representação e o próprio Ministério Público se torna autor da ação e ele mesmo promove os atos investigatórios, oferece a denúncia e dá prosseguimento à ação penal. Nesse tipo de crime, igualmente a gente já disse aqui, a vítima pode contratar um advogado para atuar como assistente de acusação ou mesmo, nesse caso, para auxiliá-la a apresentar essa representação criminal. Como fazer, organizar melhor as provas para assim facilitar e robustecer a acusação e, possivelmente, a condenação daquele indivíduo. Agora, situação completamente diferente ocorre nos crimes que são de iniciativa privada, que são como, por exemplo, a difamação, a injúria, a calúnia, dano simples e fraude à execução. A injúria, salvo exceções de injúria racial, injúria por questões de gênero, tá? Mas nesses crimes há a necessidade de oferecer a queixa-crime. E a queixa-crime é a peça que dá início à ação penal. É como se fosse a denúncia apresentada pelo Ministério Público. Todos os atos de acusação no processo judicial devem ser promovidos pela vítima através do seu advogado. Ou, quando não pode contratar um advogado, pelo seu defensor público. Mas nesses casos, nesses crimes, obrigatoriamente haverá necessidade de uma representação judicial, seja através de advogado ou defensor público, para que a vítima possa ofertar a sua queixa-crime. Certo? Então, nós esclarecemos aqui sobre os crimes que são incondicionados, e aí independe da vontade da vítima. Igualmente, os crimes condicionados à representação, que basta a representação da vítima para que dê andamento. Nesses dois tipos de crime, a vítima, se quiser contratar o advogado, pode contratá-lo para seja assistente de acusação ou mesmo dar maior segurança nos atos ali processuais que a vítima deverá comparecer. Já nos crimes de iniciativa privada, é obrigatório aí para que a vítima possa dar início à ação penal a contratação de um advogado ou que ela seja assistida por um defensor público, caso não tenha condição de contratar um advogado, certo? Então tá aí essa dica e ficamos aí à disposição para que você possa